Ter filhos vai mudar a sua vida completamente e é muita responsabilidade. Então, se você não tá super bem, é melhor que você pense duas vezes antes de ter filhos. Vou falar sobre alguns tópicos que eu acho que seriam bom você repensar muitas vezes antes de ter filhos, se você se encaixa em um desses tópicos. Primeiro é a adolescência. Isso eu tô falando de pessoas de 12, a partir do momento que menstrua, né? Que ainda é a criança até boa parte, e até uns 21 anos, por aí, você tá começando a vida adulta. Por que que eu falo isso? Porque é muita responsabilidade pra uma pessoa que praticamente acabou de nascer, né? E muitas vezes as meninas, elas não têm. O parceiro não vai assumir o filho delas. Ainda mora com os pais muitas das vezes. E não tem estrutura mental, não tem estrutura física, não tem estrutura financeira para cuidar dessa criança. Então é bem óbvio, né? Podendo evitar, né? Porque o que acontece? Muitas vezes essas gravidezes na adolescência acontecem por falta de orientação, né? A gente entende, é um problema de saúde pública, de falta de orientação dos pais, da escola. Mas acontece também, eu não sei se é uma coisa recente, mas eu vejo que tem adolescentes que estão realmente romantizando a adolescência. Eu não tô falando de uma adolescente, por exemplo, que engravidou e posta um vídeo mostrando a barriga. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de adolescentes que estão recomendando a adolescência a gravidez na adolescência para outros adolescentes. Tinha uma menina que engravidou na minha escola, de 17 anos, que a minha amiga falou que no banheiro da escola ela estava recomendando para as amigas dela engravidar também, porque foi a melhor coisa que tinha acontecido na vida dela. E isso eu também já vi no TikTok, em comentários, falando, ai, que minha filha foi uma bênção pra mim, uma adolescente falando, e que mudou minha vida e que todo mundo deveria engravidar também, porque é uma coisa linda. E aí outros adolescentes concordando, falando que querem viver isso também. Então, assim, juízo. O segundo é as pessoas que não têm estrutura mínima, ou financeira ou social, né? Que eu tô falando. Pessoas que. O que eu tô falando, assim? É polêmico? É. Mas eu vejo muitas vezes pessoas que pensam assim: agora eu tô com condição de, de ter um filho porque eu tô ganhando tal salário e com esse salário tá tudo bem porque eu posso botar minha criança numa escola pública, eu vou usar a saúde pública, ó, vou comprar roupa de brechó, vou economizar o máximo, vai dar. Eu vou passar o mês, não vai ser nada luxuoso, mas eu vou passar o mês com meu filho que eu amo tanto, e então eu tô preparado para ter um filho agora. E eu acho que não, né? Porque na sociedade que a gente vive, nessa sociedade capitalista, seu filho tem que se destacar. Então, assim, você pensa, você tá dando o mínimo, né? Escola pública, saúde pública, roupas de brechó, brinquedos usados. E eu te pergunto assim, né? O seu filho, ele não vai se destacar na educação. A gente vê que muitas crianças de escola pública hoje em dia não estão sabendo ler. Criança de 6 anos, 7 anos estão analfabetas. Então, assim, se você não tem condição de pagar uma escola particular de R$ 800 de mensalidade, se a saúde pública estiver falhando e você não tem condições de levar seu filho para um hospital particular, claro, não estou falando de situações mais extremas, né, tipo um câncer.
Porque, né, um câncer é muito caro, mas se você não tem condição de pagar uma consulta por fora de R$ 200, você não tem como dar um acesso a livros para o seu filho, a presente de aniversário, dar um dinheirinho para quando eles forem para o aniversário de um amiguinho e aí poder comprar um presente, uma lembrancinha. E a festa de aniversário do seu filho. Não tô falando de uma festa de salão enorme, com patati patatá, com um trampolim. Não tô falando disso, tô falando de uma festa assim simbólica, né? Que você pode comprar um bolo, pode comprar um refri, sem passar aperto. Sem falar, ai, ou eu vou fazer esse aniversário, ou eu vou pagar uma conta. Eu acho que as pessoas têm que pensar muito bem antes de ter filho, né? Mesmo as gravidezes que não foram planejadas, isso eu não tô falando de abuso, né? Não tô falando disso. Mas as gravidezes que não foram planejadas, eu não cai na minha ficha uma pessoa que não tem condições pra nada fazer as coisas sem proteção, né, amigo? Enfim, é polêmico esse assunto, mas essa é a minha opinião. Agora, se você pensa que você dando uma educação 100% com o que você pensa, o seu filho tem que seguir realmente essa educação, inclusive quando ele estiver maior. Por exemplo, eu sou cristão, vamos supor. Eu vou dar tudo pro meu filho, eu vou dar de cristianismo. Eu vou botar numa escola cristã, vou botar na catequese, vou botar na igreja. Os livros infantis dele vai ser tudo sobre Bíblia infantil, essas coisas assim. Se você não tem a estrutura emocional de compreender se seu filho não seguir esse caminho, apesar de todos os esforços que você fez, não tenha filhos. Porque assim, eu sou vegano. Eu, eu pretendo criar meus filhos veganos, educar eles para serem veganos. Mas se depois eles quiserem comer uma coisa que não seja vegana, eu não posso surtar com eles, gente. Isso é uma escolha deles, eu tenho que respeitar. Eu não vou criar meus filhos com religião. Mas por acaso eles se identificarem como budistas, cristãos, o que mais? Ubandistas. É questão de felicidade deles. Se você tá vendo que isso realmente tá fazendo ele feliz, não só isso que ele tá falando pra você que isso tá fazendo ele feliz, assim, gente, a prioridade sua é fazer seu filho feliz. Também eu vejo pais que, por exemplo, não conseguiram ser médicos e aí vão fazer de tudo pro filho ser médico, sendo que o filho não tem interesse nisso. Seu filho não foi feito para ser uma cópia sua. Seu filho tem personalidade, tem individualidade, tem as próprias experiências de vida que fizeram ele querer ser tal profissão, que não seja médico. Por exemplo, também, se quiser ser jogador de futebol, o que você pode fazer é botar num clube de futebol, você vê se ele tá gostando, entende? Se você quer um filho médico, você bota nas melhores escolas. Isso é o que você pode fazer. E só. Por exemplo, no meu caso, eu quero que meus filhos tenham aula de canto, tenham aula de instrumentos, porque eu sou artista, né? Então também eu acho que seria legal ter filhos artistas. Mas se eu vejo que eles não estão gostando daquilo, eu tiro eles, eu vejo o filho, o que você gosta de fazer de esporte, porque também é importante, né? Uma criança fazer esporte, a gente não pode deixar ela o dia inteiro desocupada, né?
tem que fazer algum esporte para não ser sedentário, alguma coisa assim, né? Dança, futebol, alguma coisa assim, que a criança gosta, né? A gente também vai testando aos poucos, bota num balé, bota num futebol, bota numa patinação. Claro que também mostrar pra criança que não é só, aí passa uma semana num esporte, aí não quero mais, pai, me tira, me bota em outra coisa. Tem que mostrar também responsabilidade sobre as escolhas, né? Não, filho, vamos ficar 3 meses nessa atividade, depois a gente troca. Mas a gente tem que aprender a ouvir as crianças. Você pode dar uma direção. Por exemplo, se você quer que seu filho seja dançarino, você pode botar ele numa escola de dança desde pequeno, mas você também tem que estar preparado para ouvir se ele quiser ir para uma aula de natação e não para uma aula de dança porque ele não gosta de dança. Agora, sobre as pessoas que têm muita dúvida se quer ter filho ou não. Tem um ano que, nossa, quer muito ter filho, o outro ano que não quer ter filho de jeito nenhum, aí quer ter filho depois de novo, aí não quer mais, aí tá em dúvida, será que eu tenho, será que eu não tenho, será que eu vou me arrepender? Na dúvida, não tenha, porque pensa só, se você não tem filho e você se arrepende, uma pessoa é prejudicada. Se você tem filho e você se arrepende, são duas pessoas prejudicadas, porque a criança vai perceber que você se arrepende dela. E até em algum momento de frustração ou de raiva, você pode até falar na cara da criança. Imagina você falar assim, nossa, é, eu tenho saudade do meu corpo antes de ter tido você, eu tenho saudade da minha vida antes de ter tido você, eu ia em festa antes de ter tido você, e agora você tá me atrapalhando em tudo isso. A criança não foi feita para carregar essa responsabilidade toda. Também o que acontece muito, que eu vejo é mulheres que não tinham o sonho de serem mães, mas acabaram sendo mães porque era o sonho do marido. E essas mulheres geralmente vêm na internet para relatar isso, falando que depois de terem o sonho do marido, o marido abandonou elas, né? Não ajuda a criar, ou então realmente abandonou elas fisicamente. E você tem que pensar muito bem antes de ter o filho. Pensar se essa é uma vontade sua ou se você acabou sendo manipulada por alguém, pelo seu marido, pelo seu parceiro, sua parceira. Porque, gente, é uma vida, né? Um ponto sensível, agora que eu também me encaixo, é a saúde mental. Você tem que ter uma estrutura mental muito boa, porque você, como responsável, você vai ter que cuidar da saúde mental sua e do seu filho. No dia de hoje, eu não tenho estrutura nenhuma para ter um filho por causa da minha saúde mental. E se algum dia, se depois de anos, que eu quero ter meus filhos lá pros 30 e poucos, se depois de todos esses anos eu ainda não tiver saúde mental, eu não vou ter filho, gente. Porque se eu não consigo lidar com os meus problemas, eu vou lidar com os problemas dos outros. E aí acaba que os seus filhos vão herdar os seus traumas, seus sofrimentos, seus medos. Você tem que mostrar uma estrutura para eles se sentirem seguros, acolhidos. Um assunto delicado e controverso é sobre pessoas que têm alguma doença ou síndrome genética grave, né, rara, que muitas vezes impossibilita muitas coisas na vida, como o nanismo, coisas desse tipo, né? Que são herdadas geneticamente. E eu não tô falando que uma pessoa assim com uma síndrome ou uma doença rara não possa ser um pai ou uma mãe boa, mas eu tô falando no sentido de sofrimento. Porque
Eu vejo também, tipo, tem aquela família Johnsons, que são pais com nanismo, que tiveram filhos com nanismo e adotaram também crianças com nanismo para cuidarem. E aí eles falam com muito orgulho, né, da vivência com nanismo deles. E tá correto, tem que ter autoestima, tem que ter o orgulho de ser quem você é, mas também tem que pensar que o indivíduo que você vai estar gerando pode não ter essa compreensão que você tem de vida hoje. Você passou por muitas coisas por causa dessa condição genética, talvez bullying, depressão, e você ter filho sabendo que ele vai passar por isso é bem complicado. E tem outras opções, tem a adoção, para quem não tem condições financeiras, por exemplo, para arcar com uma FIV, porque na FIV você poderia é, inspecionar o embrião para ver se ele tem essa doença genética que você tem, e se não tem, você pode gestar ele, vai nascer uma criança provavelmente saudável, né? Tem a mesma chance de nascer saudável como outra pessoa. Mas é isso, eu vejo que muita gente julga, né? Eu não tô aqui pra julgar. Eu vejo, tipo, no TikTok tem pais surdos que tiveram dois filhos surdos. Eu não comento nada, não destilo ódio. Eu vejo muita gente destilando ódio. Mas assim, eu penso, se eu fosse eu no meu lugar, eu gostaria que meus filhos tivessem a saúde normal. Então eu veria ou a possibilidade de adotar ou de fazer FIV. Eu não sei se no caso de surdez tem como prever, talvez não tenha, mas também em algum caso assim mais grave que dê para prever, se caso a surdez não dê, por exemplo, nanismo, eu evitaria ao máximo, porque você sente na pele e você não quer que seu filho sente a mesma coisa. Agora uma coisa meio surpreendente, né? Tá virando tendência, que é os pais abertos à vida, né? Ou também pais que querem ter muitos filhos, não necessariamente abertos à vida. Mas eu acho bem complicado você, assim, até ter mais de 4, 5 filhos já é bem complicado. Agora ter mais de 7 por aí. É assim, vamos supor uma família de dois pais, né? Um pai, uma mãe, sei lá, duas mães, tanto faz. É muita criança para você poder cuidar mentalmente, poder cuidar fisicamente, poder arcar financeiramente. E são crianças em idades diferentes. Uma adolescente sua tá precisando de um apoio porque ela acabou de menstruar pela primeira vez e aí tá, sei lá, com cólica. Aí vai lá, o seu bebê tá chorando. Aí a sua outra criança tá doente. Então, assim, você não consegue dar atenção, a não ser que seja uma família de 7 pais. Aí um pai fica atento a cada criança, sabe? Mas 7 filhos para dois ou um pai solo, meus amores, eu acho muito complicado isso. E eu até sigo uma influencer que tem um monte de filhos, ela é até conhecida aqui na internet, que ela faz isso por causa de ser aberto à vida, né? Porque Cristo mandou todos esses filhos para ela, então ela vai criar. Eu acho que eu acho que independentemente dessas condições financeiras, que ela tem uma condição boa, não vale a pena, sabe? Porque aí você tem que botar babá,
tem que botar escola integral, tem que botar os caralho a quatro. E você não passa tempo suficiente com cada um de seus filhos. Mas quem sou eu pra julgar? Eu só não acho uma coisa boa pra criança, sabe? Agora, na geração que a gente vive, tem muitos pais que criam as crianças como servindo de apoio à tecnologia, né? Assim, tem pais que liberam telas a partir da criança, assim, com 1 mês de idade já tem telas. E deixa, assim, sem controle nenhum. Eu acho difícil você liberar a tela tão nova assim, sim. Mas que pelo menos você restrinja, né? Tipo, ai, só 1 hora por dia, 2 horas por dia. Mas não, tem muitos pais que liberam, deixam a criança lá sem controle nenhum. E é muito perigoso porque a criança não tá se desenvolvendo, não tá sentindo o mundo, não tá descobrindo o mundo, tá só na tela, no mundo virtual, né? E isso cria um vício. Eu tive meu primeiro celular com 8 anos. Hoje eu tenho um vício, né, na tecnologia que eu tô tentando parar. Mas também, se você liberasse, essa é a sua opção. É isso que você consegue proporcionar agora, é ter controle sobre essas coisas. Ter controle sobre o que seu filho está assistindo, sobre o que seu filho está mexendo, sobre quanto tempo ele fica no celular. O ideal mesmo é ter filhos quando você tiver condições de ter outro centro de apoio que não seja a tecnologia. Eu vi no TikTok também esses dias uma mulher assim mais velha que falava que se arrependeu de não ter filhos porque não teria ninguém para cuidar dela na velhice. E eu acho que as pessoas não deveriam ter filhos por esse motivo, né? A gente tem filho porque nosso sonho é construir uma família feliz, não para cuidar na velhice, né? Mas assim, eu entendo que com o amor que você dá, com cuidado, com carinho, seu filho pode querer voluntariamente cuidar de você na velhice. Mas eu acho importante isso não ser uma obrigação, não ser uma chantagem emocional, sabe? Uma coisa é um filho, eu acho muito respeitoso, muito amoroso isso, um filho ir visitar os pais idosos 2, 3 vezes na semana, levar os netos, porque isso também previne a depressão, né, dos idosos, porque eles se sentem muito sozinhos. Inclusive, também quando eu for idoso, eu queria, né, ter essas visitas, né, nada obrigatório, assim, nada falando assim, filho, vem me visitar, né, eu quero que seja tudo espontâneo. E é muito importante isso para a saúde do idoso. Mas uma coisa é isso, outra coisa é você virar um cuidador, né? 24 horas um enfermeiro dos seus pais idosos. Isso, se você sente essa vontade no coração, tudo bem. Mas se virar uma chantagem emocional, eu não acho saudável de forma alguma. E você não deveria ter filhos pensando nisso. Você tem que ter filho pensando no amor que você vai proporcionar para aquela criança, segurança, tudo mais. Não é pra, ai, porque eu vou ficar largada quando eu ficar na velhice. Agora, um perigo não é proibição, é um perigo você super proteger os seus filhos. Nesse mundo de hoje, é totalmente compreensível você ter uma super proteção com seus filhos, porque, gente, tem predador sexual, tem sequestrador, traficante de órgãos, tem tanta coisa no nosso mundo, principalmente nos países que são menos seguros, como o Brasil, que é entendível você ter esse instinto de proteção, né? Inclusive é uma coisa biológica, natural.
e saudável. Mas quando você super protege o seu filho, ele acaba virando um adulto disfuncional. Você tem que encontrar um meio termo nisso, porque você tem que gerar autonomia nos seus filhos. Por exemplo, isso acontece muito com mãe de menino, né? Que eu vejo que não ensina a fazer afazeres domésticos, não ensina a ter compromisso, nada disso, né? A ter autonomia. E acaba que vira um adulto disfuncional que depende de uma esposa, né? Típica família tradicional brasileira. E isso vai sobrecarregar a esposa no futuro, cria um ciclo, né? Porque o seu marido é um inútil, aí você cria o seu filho um inútil, que vai depender da sua nora. Então, assim, ensinar seu filho a pegar um ônibus sozinho, quando ele tiver a idade certa, né? Quando ele for adolescente, não quando ele for criancinha. Porque nesse mundo, infelizmente, não dá. A gente vê muito, por exemplo, no Japão, as crianças pegando transporte público sozinhos. E é lindo. Mas em países que são menos seguros, é impossível a gente fazer isso. Então, quando tiver na adolescência, liberar e ir para os lugares sozinhos. Ensinar a pegar alguma documentação sozinho, aí no médico, alguma coisa assim, pedir comida sozinho, porque ele tem que estar preparado para o mundo. Se você não preparar ele para o mundo, quando ele for fazer isso, ele vai ter uma ansiedade enorme, porque ele não aprendeu isso naturalmente. Tem que ser uma coisa aprendida desde pequeno. Dá pra sua criança de 7 anos pedir a pizza pra janta. Agora sobre hábitos alimentares. Pais obesos ou pais com problemas com histórico de anorexia, de ortorexia, alguma coisa assim. Que ou então tem controle demais sobre a alimentação saudável, são extremamente rígidos com a alimentação saudável, ou está com foda-se para alimentação, né? É hambúrguer no café da manhã, é Coca-Cola. E assim, independente se você for, por exemplo, um pai obeso que tem essa alimentação péssima, mesmo se você falar assim, eu quero criar meu filho com alimentação saudável, ensinar ele pode estar nos primeiros anos comendo alimentação saudável, mas ele vai estar vendo seus pais comendo hambúrguer, pizza. Então, assim, é uma coisa que é herdada, né? Nossos hábitos alimentares. Tem aqueles casos. Tem também o contrário, né? Que tem uma trend que surgiu no TikTok, que é as Almond Moms, as mães amêndoa, que se trata daquelas mães que têm algum distúrbio alimentar para magreza e acaba descontando nas filhas esse transtorno, né? De fazer, você vai comer tudo isso, você tá gorda, né? Essas pressões psicológicas que geralmente vão associadas ao sexo feminino, né? Então, assim, cuide da sua alimentação, da sua cabeça, trate suas questões alimentares, para isso não virar uma influência ruim para seus filhos. Por fim, um assunto que geralmente é levado como um tabu é a sexualidade. Isso eu não tô falando sobre ser gay, lésbica, não estou falando disso agora, estou falando por exemplo, questão das crianças. As crianças já têm curiosidade sobre partes íntimas, essas coisas acontecem, gente. Experiência própria. E adolescentes, principalmente, também têm impulsos sexuais. Então, assim, muita conversa, gente. Cuidado com seus meninos, com questão de assédio, com questão de respeito, porque acontece realmente. Pode não ser explícito, mas acontece das crianças, dos meninos principalmente, ficar
cantando professora, ficar dando em cima de meninas que não querem isso, né? Então, muito cuidado com assédio. E eu acho também importante você deixar na adolescência esses assuntos sobre sexualidade não virar um tabu. Porque aí seu filho, ele consegue conversar naturalmente, por exemplo, quando ele perder a primeira vez, quando ele fizer a primeira vez, né? Sobre também confiar em você para falar, por exemplo, se ele tá em uma situação de perigo, se relacionando com uma pessoa mais velha, ele pode se sentir confortável de falar com você sobre isso, para você conseguir orientar, para não ser um segredo, né? Criar um espaço seguro, né? E também, se necessário, proporcionar métodos de proteção, de lubrificação, para que eles possam explorar essa sexualidade com, com segurança. Porque assim, se eles quiserem fazer aquilo, eles vão fazer. Então é melhor eles fazerem isso com segurança ou de uma forma mais perigosa, que seria sem proteção, num lugar desconhecido. Então assim, né? Não adianta, gente. O filho de vocês, independente da criação que vocês derem, a sexualidade vai fluir. E não tratar seu filho com tamanha inocência, tipo um adolescente de 17 anos. Gente, você já foi um adolescente, você entende como é os sentimentos. E eu acho super importante não deixar isso virar um tabu. Sempre estar conversando, porque é uma conversa mútua. Se você conversa naturalmente, sem surtar, sem gritar, seu filho vai te contar as coisas sem surtar, sem gritar. Essas foram minhas considerações e a minha opinião. Não levem como verdade absoluta, também não me cancelem. E lembrem de pensar sempre mais na criança que você possivelmente vai ter do que em você. Não se trata de é meu sonho, se trata de eu sou capaz de criar um ser humano funcional, um ser humano feliz, sem tantos traumas.